Seguinte, gente, PSD, D de dado, PSD do Gilberto Kassab e o MDB se consolidaram como os partidos que vão dominar as prefeituras em 2025, tá? Após o segundo turno, o PSD de Gilberto Kassab termina o pleito comandando 885 prefeituras. É muita coisa, tá? O MDB de Baleia Rossi e Ricardo Nunes vai administrar 853 municípios no ano que vem. O PP dele, de Ciro Nogueira, terá 746 prefeituras. União Brasil vai ter 583, né, 583 prefeituras, enquanto que o PL de Jair Bolsonaro termina o pleito com 516. O PT fechou as eleições de 2024 com 252 prefeituras. Depois eu vou falar um pouco mais do PT, mas deixa eu só aproveitar aqui o gancho do PSD para falar de algumas vitórias importantes desses partidos, para além de São Paulo. Matheus, coloca aí, por gentileza, Porto Alegre. Porque Porto Alegre, o Sebastião Melo foi reeleito, passou por uma campanha, né, de difamação na reta final do segundo turno, enfrentou uma crise climática. Alguns moradores de Porto Alegre ficaram revoltados. Ah, porque o Porto Alegrense tem que sofrer mesmo? Porque o Sebastião Melo não fez nada para evitar as enchentes, né, lá na capital do Rio Grande do Sul. Curitiba, nós tivemos aí o Eduardo Pimentel eleito vice-prefeito, vitória do Pimentel, mas principalmente vitória do Rafael Greca, prefeito de Curitiba, e também do governador Ratinho Júnior. Essa vitória em Curitiba, traz para cá, Matheus, é importante. Por quê? Porque o Eduardo Pimentel, ele pavimenta o caminho do PSD em um dos estados mais importantes e coloca, né, o Ratinho Júnior como um player importante para 2026. Belém, tivemos outra vitória de um MDBista, Igor Normando, até então desconhecido, mas mostrando a força da família Barbalho. Lá ele venceu o delegado Éder Mauro, que contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve todo o apoio do PL, mas mesmo assim o Igor Normando tentou ali, aos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação, atenuar o seu discurso, que é considerado radical, mas aí ele enfrentou o mesmo problema do Boulos, né? Ou seja, o eleitor, ele tem essa restrição a esses candidatos com um pouco mais, com essa carga ideológica um pouco maior. E BH, né, que aí é sem dúvida nenhuma a maior vitória do PSD neste segundo turno, tá aí, Floyd Noman, reeleito prefeito de BH, mesmo diante, traz para cá, Matheus, mesmo diante de um finalzinho de segundo turno aí conflagrado, que teve livro, teve exploração de um livro escrito pelo Floyd no finalzinho, mas, parafraseando o nosso grande Ricardo Kertmann, no final das contas venceu o senhorzinho de suspensório. Quem quer comentar essa parte dos partidos políticos? Vamos lá. Quem quer fazer? Quem quer abrir os comentários? Duda, Rodolfo, por favor. O que eu disse é o seguinte, são dois jogos, né? O jogo oculto e o jogo da torcida. Então o Kassab ganhou o jogo oculto, ele é essa figura oculta, como diria Dilma Rousseff, já que a gente cita tanto ela aqui, né? Ele é o vencedor oculto, né? O rosto que não aparece, inclusive ele estava no palanque do Ricardo Nunes, mas ele estava lá no cantinho, discreto, de preto, estava com o número 15 aqui, mas ele não está levantando a mão como o Tarcísio de Freitas estava levantando a mão do Ricardo Nunes, né? E aí tem essa outra batalha, que é a batalha do rosto ideológico, que aí tem principal Bolsonaro e Lula. Só que o Bolsonaro, nessa eleição especificamente, ele jogou também a disputa partidária, né? A disputa oculta. E aí o PL ganhou muita, por conta também do Bolsonaro, ganhou expressão, mas não só por conta do Bolsonaro, é porque é um partido e agiu como partido, né? O Bolsonaro teve problema por conta disso aqui em São Paulo, por conta da presença do Pablo Marçal, que ficava apontando isso toda hora. E aí a gente pode discutir, vamos discutir muito ao longo dessa semana, o quanto que o Bolsonaro ganhou e perdeu nessa campanha, mas o PL ganhou. E isso não é desprezível, né? Não é desprezível não, porque tem uma candidatura do PL, coloca aí, Matheus, que foi em Cuiabá, né, do Brunini, do Abílio Brunini, tá aí, PL Mato Grosso, que ele venceu contra um petista. Isso aqui foi simbólico lá em Cuiabá. Só que tem um detalhe que é interessante, né, na capital do Mato Grosso, né, Rodolfo? Porque no caso específico do Abílio,
ele venceu com um discurso mais à direita contra um petista que tem um discurso de direita. Então tem essa característica que ela é no mínimo curiosa e que, sinceramente, se eu fosse da executiva nacional do PT, eu olharia muito essa eleição de Cuiabá. Acho que se o PT quiser sobreviver, né, a eleição de Cuiabá, ela dá alguns sinais, né, de que o eleitor ele está cansado dessa cultura woke, desse esquerdismo e dessa postura, né, do PT, que o PT insiste em manter, apesar dos sucessivos, né, das sucessivas derrotas obtidas nos últimos anos. Duda. Agora, essa reflexão sobre a esquerda é difícil, Wilson, porque é o seguinte: se você for olhar assim, o que a esquerda precisa fazer para continuar, para ser competitiva nas próximas eleições, vamos lá, então tem que adotar um discurso mais conservador nos costumes. Tem que abandonar essa questão de achar que o Estado vai resolver tudo na vida das pessoas, de achar que as estatais são a grande solução do mundo. Tem que começar a falar de empreendedorismo, das pessoas que abrem negócios por conta própria, então tem que fazer um estímulo ao capitalismo, né, à iniciativa privada. Quer dizer, no fim, se você olhar, essas coisas todas que a gente está falando é a esquerda abrir mão de ser esquerda, é deixar de ter pauta de esquerda. Então, tudo bem, a esquerda, para ser competitiva no futuro do Brasil, tem que jogar fora todas as suas bandeiras, continuar se chamando de esquerda e tentar a próxima eleição. Acho que a conclusão é essa.